Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, que bênção poder estar com você em mais uma sexta-feira em nosso momento de oração no seu lar. Que bom poder contar com a sua companhia, com a sua confiança e também com a sua oração. Graças a Deus, né? Por causa das orações dos santos, nós estamos de pé na presença do nosso Deus. E eu, mais uma vez, quero reiterar a minha gratidão ao Senhor pela sua vida, pela sua família e pela bênção, né, de saber e poder contar com as suas orações. Quero, mais uma vez, reforçar para que você convide outras pessoas para orarmos juntos, para estarmos juntos, para buscarmos a presença de Deus juntos, para chorarmos, para clamarmos e, por que não dizer, para gritarmos na presença do nosso Deus. Estamos vivendo aí tempos tão difíceis, tão adversos, de tantas lutas, mas o Senhor é aquele que continua conosco e para sempre estará conosco, nos guardando e nos protegendo. Nesse momento agora, né, mais uma sexta-feira e mais uma semana com um feriado, talvez você tenha aí saído um pouquinho para descansar com a sua família e agora está aí juntamente comigo buscando a presença de Deus. Eu quero convidar você a lermos um texto da Palavra de Deus que encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, a partir do versículo 12. Atos, capítulo 12, versículo 12. Vou esperar um pouquinho você procurar aí, você encontrar, para que possamos fazer a leitura juntos. Então, aproveita esse intervalo, convide alguém que você conheça, que precise de oração, passe uma mensagem para ele, para ela, diga, olha, estamos já no nosso momento de oração, tá bom? Você encontrou o texto aí? Então vamos lá. Atos capítulo 12, a partir do versículo 12, diz assim: Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Versículo 13. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: Você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: Deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Amém. Graças a Deus pela sua palavra. Eu vejo esse texto aqui algumas curiosidades de comportamento na vida do crente. O texto fala de Pedro, né, que estava encarcerado, que estava preso, e a igreja se reúne na casa de João Marcos para orar e para buscar a presença de Deus, e obviamente oravam também pela libertação do apóstolo Pedro. O anjo vai lá então, liberta Pedro, você conhece a história, e Pedro então se dirige à casa porque sabia que os irmãos estavam ali reunidos orando. Bate a porta, aquela jovem escuta, né, fala para os outros discípulos, eles não acreditam e até ironizam, né? Deve ser um anjo dele. Veja que coisa interessante. Por que eu vejo aqui tipos de comportamento na vida do crente? Porque às vezes nós estamos orando por algo, mas de fato não acreditamos que aquilo vai acontecer. Não sei se você já se passou por essa história. Estamos orando, mas aquela oração mais furtiva, mais ritualista, né? Você ora porque só me restaurar, mas estamos, desculpe a minha sinceridade, perdendo o nosso tempo. Estamos simplesmente declarando palavras vazias que não são oriundas, não são provenientes de um coração cheio de fé. Esses homens estavam assim. Quando vê a resposta da oração batendo na porta, eles desacreditam. Eles não creem. Eles ironizam. Ora, você está ouvindo o espírito dele, né? Você está vendo coisas, você está meio maluca. Para pensar nisso. Não estava orando por Pedro? Não estava pedindo a bênção de Deus? Quantas vezes nós agimos assim? Nós oramos, nós buscamos a presença de Deus, mas no nosso interior nós não acreditamos.
eu quero mais uma vez informar para você, baseado no texto, que independente do comportamento ou da fé do coração daquelas pessoas, Jesus ouviu a oração e Jesus abriu a porta para que Pedro saísse. Graças a Deus que a resposta das nossas orações não está ligada ou necessariamente, depende de um coração totalmente puro. A resposta da nossa oração, ela vem de um Deus que ama, que guarda, um Deus bondoso e, como diz o salmista, que a sua misericórdia dura para todo sempre. Nós precisamos orar, sim, mas precisamos crer na oração. Nós precisamos buscar a presença de Deus, é verdade, mas acreditar que isso tem um efeito na nossa vida. Nós devemos orar pela nossa família também, mas devemos acreditar que Deus vai cuidar da nossa família. Nós precisamos orar por uma porta de emprego, mas devemos acreditar que Deus vai abrir a porta, porque senão o nosso comportamento será muito semelhante a desses discípulos aí, que oraram, que viram a bênção chegar, mas mesmo assim não acreditaram. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, não é verdade? Que a nossa sexta-feira aqui não seja vã no Senhor. Que a nossa oração feita aqui, em cada momento de oração, não seja fruto de um coração frio, distante de Deus, ou simplesmente motivado por uma rotina, por um compromisso que temos, mas que a oração que fazemos aqui, mesmo que de forma tão simplória e tão curta o nosso tempo aqui, seja recheado, seja baseado numa fé verdadeira de um Deus que escuta, de um Deus que faz, de um Deus que salva. A nossa oração aqui no momento de oração não é um desperdício de tempo, mas é verdadeiramente um abrir dos céus sobre a nossa vida. Eu quero orar com você, vamos orar? Ó Deus, em nome de Jesus, eu me uno agora, Senhor, ao meu irmão e à minha irmã, que usam desse momento de oração uma forma, um meio, um instrumento para te suplicar, para buscar a tua presença e para clamar por um milagre. Jesus, tu és o nosso Deus, tu és o nosso Senhor. E nesse momento, Deus, eu quero entregar em tuas mãos as nossas vidas, Senhor. Cada família que por nós é representada nesse momento, cada pedido de oração, cada súplica que meus irmãos fazem. Eu oro, Jesus, por aqueles que estão agora online conosco, estão conectados conosco agora. Ó Deus, eu oro por aqueles que assistirão essa oração em outro momento, pedindo, ó Deus, que a tua bênção seja sobre a nossa vida. Mas nesse momento especial, Jesus, eu oro, Senhor, pedindo ao Senhor que o Senhor venha encher o nosso coração, nutrir o nosso coração de uma fé, que possamos ter a convicção de que falar com o Senhor não são palavras jogadas ao vento, Senhor, mas de que falar com o Senhor produz em nossa vida a resposta dos céus, que possamos crer nisso, viver essa verdade de que o Senhor é um Deus presente em nossa vida, que aquilo que é impossível na vida do meu irmão e da minha irmã se torne uma realidade, Senhor. Que a nossa casa seja abençoada por Ti, que os enfermos sejam curados, que as portas se abram. Ó Deus, que o nosso casamento, ó Deus, seja curado, que haja, ó Deus, a manifestação do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Deus, aviva aquele que desanimou pelo caminho, renova, Senhor, faz isso. Alegra aquele que começou orando agora uma tristeza no coração. Jesus, dá força àquele que se sente enfraquecido e que o teu nome, Senhor, seja glorificado. Eu oro a Ti, Jesus, crendo, Senhor, que Tu estás ouvindo a nossa oração, de que o nosso tempo aqui não é somente uma lacuna que preenchemos com um vídeo, Senhor, mas que esse tempo aqui é um tempo de intercessão, de adoração, e um tempo que tem o seu resultado. Obrigado, Jesus. Eu oro por todos os meus irmãos e oro com todos os meus irmãos, pedindo a tua bênção. Que esse final de semana seja um final de semana abençoado, aleluia, em minha vida, em minha família e assim também na vida dos meus irmãos. Que seja um tempo de renovo, de alegria
e que o teu nome em tudo e por tudo seja glorificado em nome de Jesus. Amém e amém, graças a Deus. Que bom ter orado com você um pouquinho. Deixa aqui eu fazer para você um convite, na verdade, né? Nós teremos amanhã, primeiro sábado de maio, misericórdia, como é que o tempo está passando rápido, a nossa reunião de jejum e oração aqui em nossa igreja, tá? Começa às 9 horas da manhã, aí temos um culto, né, de oração até às 10 horas e depois temos um momento de comunhão, um café, que nós chamamos de café colonial. Se você quiser participar, você será muito bem-vindo. Amanhã, 9 horas da manhã, reunião de jejum e oração. E no domingo, eu quero convidar você a estar conosco, primeiro domingo de maio, mesa do Senhor, ceia do Senhor. Você não pode ficar de fora, tá bom? Venha, teremos a escola bíblica às 8h50 da manhã, você é o nosso convidado para participar, e às 10 horas nosso culto de ensino, culto da família. E nesse próximo domingo agora, nós vamos estar dando início a uma série de mensagens com a seguinte temática: de onde vêm as guerras? Se eu fosse você, eu não perderia. Venha participar, próximo domingo, de onde vêm as guerras, parte 1, será uma grande bênção, escudo de ensino. E, obviamente, relembrando você a nossa ceia do Senhor. E às 19 horas, temos culto aqui em nossa igreja, temos reuniões. Você que não nos conhece, você pode vir à noite também, a partir das 19 horas. Nosso endereço, Rua Luiz Góes, número 35, no bairro Saúde. Rua Luiz Góes, 35, no bairro Saúde. Você é o nosso convidado mais do que especial, tá bom? No demais, sou grato a Deus pela sua companhia, pela sua oração e desejo a todos vocês um final de semana repletos da bênção de Deus. E como sempre tenho dito aqui, aproveite aí o final de semana com a sua família, se divirta, brinque, seja feliz e, se possível for, leve toda a sua família para a casa de Deus, tá bom? Eu me despeço de você, pedindo a Deus que te abençoe, rica e abundantemente. Amém.